Resultado de ontem não foi positivo, né? Apesar de a gente ter tido algumas equipes como o Palmeiras perdendo em casa para o Ceará, alguns resultados aí meio malucos. O resultado a gente tem que pensar no Flamengo sempre. A brincadeira, o torcedor vai brincar, vai zoar, mas a gente tem que pensar sempre no Flamengo. O Flamengo não apresenta um bom futebol. O Flamengo, a gente começa a ter 3 meses completados aí de trabalho de Paulo Souza e nada melhora. A gente sabe que o ano está começando agora, a temporada começando agora, né? Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores. Mas se não começar de uma forma mais eficaz, você daqui a pouco joga toda a temporada no lixo. Então é muito complicado. E aí eu queria começar aqui o nosso vídeo falando justamente sobre essa situação do Paulo Souza, uma notícia que o Torcedores.com, o portal, trouxe na madrugada, que a multa do treinador, o tio Corneta ontem tinha falado que era de 36 milhões de reais. Eu não sei se tem alguma informação com relação à comissão técnica e tudo mais. A multa que o portal Torcedores.com trouxe, ainda assim, é altíssima. Uma multa de 4 milhões de euros. Tá? Se o Flamengo quiser demitir o Paulo Souza, 4 milhões de euros. Por que eu falei ontem que o torcedor é que, de repente, poderia, caso continuem esses resultados, e né, o resultado que eu falo, não só o resultado do jogo, mas esse resultado em campo que a gente vê do time, né, uma equipe que não produz da forma que deveria produzir para um elenco que tem, né, para a qualidade que tem do elenco. Pois é, o torcedor é que pode fazer isso, como fez com o Abel, como fez com o Renato Gaúcho, como fez com o Rogério Ceni. O torcedor do Flamengo, esse aí, está acima do bem e do mal. O torcedor do Flamengo, o Flamengo é o mais importante, como disse o Bruno Henrique, sim, como disse o Davi Luiz, sim, mas o torcedor do Flamengo é que decide. E se no Maracanã, por exemplo, o torcedor resolver botar um treinador para fora, é o torcedor que coloca. É o torcedor que coloca. O torcedor é ele que é o termômetro, não tem jeito. E essa situação do Paulo Souza, ela vai dar um problema muito sério, porque o Flamengo não tem como mandar embora o Paulo Souza. O Flamengo não tem como mandar o Paulo Souza embora, a não ser que ele faça uma composição para sair por se sentir incomodado. Se ele pede o chapéu, se ele sai, são outros 500. Há uma negociação. Agora, o Flamengo demitir o Paulo Souza é uma situação muito difícil. Eu vou explicar para vocês o porquê que a gente tem que torcer, infelizmente, né? Porque o momento mostra que pode ser uma coisa muito demorada ou que nem chegue esse momento dessa recuperação e que comece a jogar bem. A gente, às vezes, quer pensar uma possibilidade do Flamengo começar a jogar com uma formação melhor, de um jeito melhor. Mas quanto tempo isso vai demorar? E será que isso chega? Será que isso acontece? Porque o Flamengo não pode, nesse momento, demitir o Paulo Souza. Se o Flamengo quiser mandar embora o Paulo Souza, segundo o Torcedores.com, tem que pagar uma multa de 4 milhões de euros, 20 milhões de reais aproximadamente. É um valor muito alto, considerado alto pela diretoria, e a gente sabe que isso aí acaba prendendo o treinador. Agora eu quero entender o seguinte, gente, eu quero entender junto com vocês. O que leva a diretoria do Flamengo a contratar um treinador sem uma história, né? É um cara, estava na seleção da Polônia, mas, cara, com 48% de aproveitamento em média. Um cara que em clube nenhum teve um grande êxito, tirando lá Israel e Bulgária, se não me engano, mas o cara que não teve êxito em clubes grandes, contratar um cara com uma multa de 4 milhões de euros. Quando a multa do Jorge Jesus, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão carioca, campeão da Recopa, campeão da Supercopa, a multa do Jorge Jesus era de 1 milhão de euros. E a multa dele, inclusive, é muito menor, né? Sempre foi muito menor, inclusive lá na Europa. Como que o Flamengo contrata um técnico sem história? A questão é essa. Contrata um técnico sem história com uma multa inferior, muito inferior a que o JJ, campeão de tudo, tinha no Flamengo. É um caso a se pensar, é uma notícia que deixa a gente de cabelo em pé, e a gente sabe o seguinte, então agora, com a multa alta desse jeito, não adianta a gente ficar pedindo, tem que mandar embora, a gente vai ter que torcer
né? Que já é o que a gente faz, a gente torce pro Flamengo, a gente quer o melhor pro Flamengo, a gente vai ter que torcer que dê certo. Porque não tem como nesse momento, a não ser que tenha uma composição, uma negociação e ele saia. Agora não dá para entender essas multas altíssimas, né, gente? Não dá para entender essas multas altíssimas.